Saúdo a você com a paz do Senhor e que o Espírito Santo do nosso Deus esteja a inundar o teu e o meu coração. Convido a você a uma breve reflexão no que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 8, do verso 1 em diante, que diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e ele ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizendo-lhes, tentando para que terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com um dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além do que a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles que te acusam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Amém. Esse relato da mulher adúltera é fantástico, por várias questões e várias nuances. A primeira é que Jesus Cristo ele tinha se retirado para o Monte das Oliveiras a fim de orar, e ele estava voltando de oração. Jesus voltando de oração e o povo voltando de espiar a vida dos outros. A gente só descobre o que o outro está fazendo quando a gente fica espiando a vida do outro. Deus deu a vida para que cada um cuide da sua. A salvação é um ato individual. E se eu ficar prestando muita atenção na vida do irmão, eu vou esquecer da minha. E olha, ela foi pega em flagrante adultério e foi levada ali à frente de Jesus Cristo. Aquela multidão estava ávida por sangue, o gosto de sangue estava na boca daquela multidão. Assim nós, cristãos, também procedemos. Às vezes, um irmão leva o outro para a igreja para que ele seja eliminado do rol de membros porque aquele irmão é um pecador. Olha, todos nós somos pecadores. Não existe pecadinho e nem existe pecadão. O que existe é consequência de pecados. Alguns pecados, as suas consequências são grandiosas, tremendas, muito preocupantes. Outros pecados são sutis e as suas consequências são mínimas, mas pecado é pecado. 1 João, capítulo 3, verso 3, o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que transgride a lei comete pecado. Então, aqueles que levaram aquela mulher para que ela fosse execrada na presença de Jesus Cristo eram o quê? Pecadores. Sabe, irmão? Às vezes você perde muito tempo, você perde um tempo precioso tomando conta da vida de outro que você poderia estar tomando conta da sua vida. Aquela mulher foi levada à frente de Jesus e Jesus escreveu com o dedo o pecado de todo mundo, inclusive o da mulher. E no final é interessante que ele pergunta: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Sabe, existe aquele defensor da fé, o defensor da igreja, que ele grita dizendo: mas fulano fez um pecado que trouxe o opróbrio para a igreja. Esse pecado do fulano tornou-se público de uma maneira gigantesca e ele então tem que ser eliminado do livro de rol de membros. Olha, Jesus Cristo disse aos fariseus: eu não vim buscar os que estão sãos, porque os sãos não precisam de médicos. E a palavra de Jesus Cristo para aquela mulher foi fantástica. Olha, mulher, cadê aqueles que te condenam? Onde estão aqueles que te condenaram? Ela então responde ao Senhor: Mestre, eu não vejo ninguém. E ele pergunta: não tem ninguém para te condenar? Ela diz: ninguém me condenou. E ele também diz: olha, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Ora, como não cometer
pecados, se eu vivo no mundo de pecados e sou pecador? O que Jesus quis dizer nas suas entrelinhas foi: olha, filha, vai e não cometa o mesmo pecado novamente. Jesus Cristo não ia dizer uma incoerência. Sábio como é Cristo, jamais ele ia nos dizer uma incoerência. Incoerência é você viver num mundo de pecados, sendo pecador e achar que é melhor do que o teu semelhante, do que o teu irmão, que por alguma maneira caiu em pecado. Nós temos o costume de acusar e querer banir da nossa sociedade eclesiástica aqueles que cometem pecado. Ora, todos nós cometemos pecados. E ele diz: ninguém te condenou, eu também não te condeno, sabe? Ele diz: vai-te em paz e não peques mais, não cometa esse mesmo pecado. Jesus Cristo é fantástico, meu irmão. Ele tem um ouvido tremendo. Ele ouve a tua oração e ouve o teu suplicar. Suplica a Ele, peça perdão por aquele pecado que você está sempre cometendo, aquele pecado que você sabe que é pecado. Pare com isso, ainda dá tempo. É isso que Jesus Cristo está falando para mim e para você. Pare de pecar um pecado que você sabe que é pecado. Pare de cometer pecados que você e a tua mente sabe que é pecado. Deixe de acariciar o pecado. Aí sim, aí você vai perder o reino do céu se você não deixar de acariciar pecados. Todo pecado confessado e colocado de lado, ele é perdoado. Todo pecado confessado, ele é perdoado. Mas vai chegar um momento que você está acariciando esse pecado, que ele vai deixar de ser pecado na sua mente. E você precisa hoje tomar essa decisão de parar de acariciar pecado. Confesse o teu pecado e deixe ele de lado. E Jesus Cristo é fiel, é justo para perdoar os meus e os teus pecados. A palavra de Deus, Jesus Cristo nos disse: vá e não cometa esse mesmo pecado. Vá até Jesus hoje, clame a Jesus e peça a Jesus que te ajude a deixar esse pecado de lado. E eu creio em Jesus Cristo, que Ele vai me ajudar, que Ele vai te ajudar e que Ele vai nos ajudar a todos nós. Confesse, deixe, e você então será perdoado. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Feche os teus olhos. Oremos. Santo e eterno Deus que habita no mais altos céus. Obrigado, Senhor, por essa manhã que o Senhor nos dá, esta manhã de sexta-feira. O Senhor nos dá a oportunidade de nos achegar mais perto do Senhor e deixar os nossos pecados de lado, suplicando que o Senhor apague os nossos pecados e as nossas transgressões. Nos ajuda, Senhor, a não ficar olhando a vida alheia e nem julgando o nosso semelhante e nem muito menos o medindo pela nossa medida. Que o Senhor nos ajude a ter compaixão pelo nosso irmão, que o Senhor nos ajude a exercitar o amor pelo nosso irmão. E se em algum momento o irmão meu semelhante que está ao meu lado cair, que o Senhor me dê força para ajudar a levantá-lo. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas sobre nós nesta manhã. Que o Senhor nos toque com o teu toque de poder. Que o Senhor nos transforme pelo poder transformador do Espírito Santo. Que o Senhor refreie a nossa língua. Que o Senhor refreie os nossos olhos. Que o Senhor hoje endireite o nosso caminho para que leve rumo à Canaã celestial. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que o Senhor perdoe as nossas transgressões. Que nesta hora o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas sobre nós. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Que o Senhor nos salve para o teu reino. Que o Senhor nos dê um bom dia na tua presença. É a nossa oração e nós a fazemos em teu nome, Jesus, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te dê um bom dia. É o meu desejo, a minha oração. Amém.